Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai ser de equação do primeiro grau. Vamos resolver alguns exemplos, certo? Para vocês fixar e entender um pouquinho mais sobre a equação. Vocês viram já a equação do primeiro grau no 7º ano, certo? A gente viu no ano passado a equação do primeiro grau. Mas agora nós vamos reforçar mais um pouco, certo? Então, o que é uma equação do primeiro grau? Eu trouxe aqui a definição, certo? As equações de primeiro grau são expressões que estabelecem relação de igualdade entre termos conhecidos, que são os números, e desconhecidos, que são as incógnitas, certo? Então, primeiramente, o que está destacado aí pra gente é igualdade. Então, tem que ter, certo? Tem que ter essa relação de igualdade para ser equação. Outra coisa, vai ter números, certo? Que aqui nessa fórmula genérica aqui está representado aqui o B, A e o B, certo? E a incógnitas. Agora, de início, nós só vamos ver equações com uma incógnita, certo? Na maioria dos casos vai ser usado o x. Quase sempre quando você vê exercícios de equação, problemas, geralmente usamos o x. Certo? Usamos outras letras também, Y, W, Z, mas como nós estamos trabalhando só com uma incógnita, vamos usar o X. Então, essa é a fórmula geral, sendo que todos os termos pertencem aos números reais e A é diferente de zero, certo? Outra condição aqui para que seja uma equação é que esse coeficiente A aqui seja zero. Por quê? Porque se o A for zero, não teria esse termo. Se não tem esse termo, não tem uma incógnita, né? Seria apenas um número. Então, não seria uma equação. Outra coisa que é bom a gente falar. Por que que é chamada de equação do primeiro grau, certo? Porque quando a gente tem aí, vou fazer um aqui, deixa eu ver, x mais 1 igual a zero. Só um exemplo, certo? Aqui no expoente, é como se tivesse um 1, certo? Porque quando a gente é 1, o expoente, não precisa colocar expoente, a gente só coloca a partir do 2, certo? Que é x quadrado, x cubo, x à quarta, certo? E assim por diante. Então, equação do primeiro grau, eu vou escrever essas outras aqui só para demonstrar. Então, uma equação do primeiro grau vai ser quando não tem expoente aqui, porque é o grau 1. Se for um 2 aqui, não é do primeiro grau, é equação do segundo grau, equação de terceiro grau, equação de quarto, que é chamada também de biquadrada, certo? Mas nós não vamos ver isso agora. O que a gente está estudando aqui é equação de primeiro grau. Ok? Então, vou terminar aqui de apagar e vou mostrar uns exemplos para vocês, certo? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui, que está escrito já nessa forma aqui geral, certo? Que igualando todos os termos aqui no primeiro membro da equação, certo? Quando a gente tem uma equação, como tem que ter uma igualdade, né? A gente tem o primeiro membro, que é desse ladozinho aqui da igualdade, e segundo membro. Então, quando todos os termos estão aqui no primeiro membro, ela fica escrita bem bonitinha da forma geral, que é que a gente tá vendo aqui, ó. Mas também pode ser vista dessa forma, certo? Aí, quando tá assim, você vai ter que colocar tudo aqui, se você quiser escrever da forma geral. Mas para resolver também não é necessário só estar nessa forma, certo? A gente vai ver quando resolver, a gente pode resolver de várias formas. Aqui é só um exemplo de vocês verem como são as equações de primeiro grau, certo? Não a resolução. Nós vamos ver a resolução agora aqui na frente. Sim, outra coisa. Aqui tem 3x desse lado, né, no primeiro membro, e 5x nesse segundo membro. Não quer dizer que seja duas incógnitas, não. É só uma, certo? Só seria duas incógnitas se fosse, por exemplo, 3x aqui e aqui fosse 5y, certo? Tem que ser letras diferentes. Se é a mesma letra, está representando o mesmo valor, então é a mesma incógnita. Então, agora, os mesmos exemplos que tinha na página anterior,
nós vamos ver como resolve, certo? O que é a solução de uma equação, que também é chamada de raiz, certo? Destaquei aqui para vocês. Quando você vê um problema, encontre a raiz dessa equação, certo? Encontre a solução dessa equação, é a mesma coisa. É o quê? O valor de x. Então, para encontrar a raiz de uma equação, você vai descobrir o valor de x para que essa equação aqui seja verdade, para que isso seja verdade, essa igualdade seja verdadeira. Como é que essa igualdade vai ser verdadeira? Esse lado aqui, o primeiro membro, tem que ser igual ao segundo membro. Então, 3x mais 9 tem que ser zero para que isso seja verdade, certo? Então, qual o valor de x que faz com que essa equação seja verdadeira? Sempre vai ser só um valor, certo? Tem apenas uma solução em uma equação do primeiro grau. Então, quando a gente descobre o valorzinho de x, isso é a raiz da equação. Aí, para fazer isso, a gente usa de vários artifícios, né? Que nós vamos fazer, vou resolver uma por uma, certo? Vamos resolver primeiro essa aqui. Ó, a forma mais simples da gente conseguir descobrir o valor de x é deixar o x isolado sozinho no primeiro membro da equação. Por quê? Porque quando eu conseguir deixar o x aqui, ele vai ficar igual a algum valor, certo? Então, esse valor que ficar aqui vai ser o valor de x. Então, para resolver essa equação, nós temos que isolar o x no primeiro membro da equação. Aí, como fazemos isso? Primeiramente, vocês têm que saber uma coisa. Em uma equação, se eu, por exemplo, ali, né? 3x mais 9 é igual a zero. Se eu somo alguma coisa nesse membro, eu tenho que somar também nesse. Se eu subtraio alguma coisa nesse membro, eu tenho que subtrair também nesse. Porque eu fazer isso não altera essa igualdade. Permanece a minha equação com essa igualdade sendo legítima. Da mesma forma, se eu quiser multiplicar esse lado aqui, esse membro, por qualquer valor real, multiplicando esse, e também mantém a minha equação verdadeira. Então, sabendo disso, né, que eu posso fazer qualquer operação, desde que eu faça nos dois membros da equação, eu escolho aqui o que eu vou fazer para eu encontrar o valor de x. Aqui é óbvio, né? Para eu ficar só com o termo que tem o x, eu tenho que eliminar o quê? Esse 9. Então, eu vou subtrair 9. Então, eu tenho que subtrair 9 também no outro membro da minha equação. Então, fica só 3x igual menos 9, certo? Agora, deixa eu pegar outra cor aqui só para destacar o que eu estou mudando. Pronto, mudei a cor aqui para vocês verem o que foi alterado, certo? Eu subtraí 9 em ambos os membros. Aí agora eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor de x. Então o que eu faço? Se eu tenho 3x e eu quero saber só o valor de 1x, eu vou ter que dividir por 3. Então, eu divido por 3 os dois membros da minha equação. Quando fizer isso, eu vou encontrar o valor. Ó, 3 dividido por 3, 1. Então, fica só o x, que era exatamente o que eu queria. Menos 9 dividido por 3 vai ficar menos 3. Então, está aqui a solução da minha equação. Certo? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu subtraí o 9 porque eu queria tirar esse 9 daqui. Eu dividi por 3 porque eu queria que ficasse só o x. Então, eu preciso fazer tudo isso, professora? Não, você pode fazer direto. Agora que você já sabe que isso aqui funciona dessa forma, eu posso fazer direto. Eu já sei que aqui quando eu subtrair 9, vai ficar nada nesse lado. Porque é justamente o que eu estou fazendo, é de propósito para retirar o 9. Então, eu vou repetir aqui e fazer de uma forma mais rápida para vocês verem. Vou só repetir a equação e vou mostrar. Ó. Eu quero que fique só o 3x. Então, para tirar esse 9, eu vou ter que subtrair 9, né? Então, eu já sei que do outro lado vai ficar menos 9. Para tirar esse 3, para ficar só o x, eu vou ter que dividir por 3. Então, eu já sei que aqui vai ficar x e aqui vai ficar 9 dividido por 3.
certo? Então, x igual a menos 3. Você pode fazer assim direto, é só fazer sempre a operação inversa de cada uma. O inverso de somar, subtrair. O inverso de multiplicar, dividir. Vamos para o outro exemplo. Olha aqui, esse exemplo é mais fácil do que o primeiro, certo? Você pode fazer ele aqui de cabeça. Ó, o que é que você sabe que é uma equação? É que esse desse lado tem que ser igual a esse, né? Óbvio, pela igualdade. Então, x mais 5 é igual a 0. Qual número somado com 5 que vai dar 0? Bote pause aí e pense. Qual número somado com 5 que dá 0? Me diga. Menos 5, certo? Então, para eu eliminar esse 5 aqui, eu tenho que subtrair 5. Já aqui o meu resultado, certo? X é igual a menos 5. Então, essa aqui é a mais simples possível. Agora, o nosso terceiro exemplo, 2x menos 10 igual a 0. Dá para fazer de cabeça também? Dá. Mas vamos fazer lá o cálculozinho do jeito que a gente fez a primeira, para fixar melhor, certo? Então, 2x menos 10 é igual a 0. Eu sei que eu quero isolar o termo que tem x no primeiro membro da minha equação. Então, eu vou deixar aqui só o 2x. E o que eu tenho que fazer aqui? Esse 10 está subtraindo, ele vai ficar somando. Então, vai ficar positivo. 2x é igual a 10. Então, x é igual a 10 dividido por 2, porque o inverso de multiplicar é dividir. X igual a 5. Certo? Se vocês não tiverem fixado ainda fazendo assim dessa forma direto, é só seguir passo a passo, do mesmo jeito que eu fiz no primeiro exemplo. Como vai ser isso, ó? 2x menos 10, eu vou somar 10 para eliminar esse 10 aqui. Então, se eu somo 10 de um lado, eu tenho que somar 10 do outro. Então, aqui vai ficar 0, vai ficar só 2x no primeiro membro. 0 mais 10, 10. 2x, eu não quero saber o valor do 2x, eu quero saber o valor de x. Então, eu tenho que dividir por 2. Então, quando eu dividir aqui por 2, vai ficar x igual a 5. Certo? Então, você escolhe, se você conseguir fazer assim mais direto, você faz. Se não conseguir, faz assim. Então, temos aqui o quarto exemplo, que é um pouquinho mais complicado, porque não está naquela forma geral. Naquela forma, tem um zero desse lado, a gente só ia colocar, deixar, né, no caso, isolado aqui todos os termos com x, e o que não tem um x, tinha que ficar do outro lado para a gente saber o valor do x. Aqui é a mesma coisa, só que tem termos nos dois lados. Então, o que a gente tem que fazer? Eu quero que fique todos os termos que tem o x desse membro aqui e o que não tem no outro. Então, ó, eu vou repetir tudo que tá aqui, certo? 3x menos 7. Pronto, escrevi aqui. E deixei o espaço para eu colocar o que eu quero. O que eu quero? Primeiramente, eu não quero que esse termo fique nesse lado. Então, eu vou ter que somar 7, né? Para eliminar com esse menos 7. Então, se eu somo 7 aqui, eu tenho que somar 7 aqui também. Aí, eu não quero que o termo com x fique aqui. Eu quero que ele fique nesse lado. Então, para eu eliminar ele desse lado, do segundo membro, eu vou ter que subtrair 5x, né? Porque aqui ele está positivo. Então, se eu subtrair o 5x no segundo membro da minha equação, também tenho que subtrair no primeiro. Certo? Tudo que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. Então, agora, é só a gente reescrever aqui, ó. Aqui vai ficar nada. 3x menos 5x menos 2x, né? 5 negativo com 3 positivo, menos 2. Aqui vai eliminar o 5x com o menos 5x e vai ficar 1 mais 7, 8. Agora, eu vou ter que dividir por 2, porque eu não quero
saber o valor de menos 2x, eu quero saber o valor de x. Só que eu não vou dividir por 2 positivo, eu tenho que dividir por 2 negativo, porque para o valor de x ficar positivo, certo? Então, aqui eu também divido por menos 2. Então, aqui vai cortar com esse e vai ficar só o x. 8 dividido por menos 2, menos com mais vai dar negativo. E 8 dividido por 2, 4. Então, o resultado é menos 4. A raiz dessa equação é menos 4. Então, vamos seguir. Antes de a gente ir para o próximo exemplo, eu vou só falar para vocês aqui. Da mesma forma que eu fiz o segundo exemplo lá direto, aqui também eu poderia fazer, certo? Não precisava eu reescrever com tudo isso, mas essa forma aqui é mais difícil de vocês se atrapalharem. Então, eu recomendo fazer assim, certo? Mas também daria certo da mesma forma se eu tivesse escrito direto. Eu vou fazer aqui para mostrar. Então, se eu fosse fazer direto, eu já ia olhar para aqui, para minha equação, né? Ia ver o que está negativo vai ficar do outro lado positivo. O que está positivo vai ficar negativo. E eu já ia escrever direto assim. 3x menos 5x igual a 1 mais 7. Certo? Só isso. O restante, vocês já sabem, ia ficar da mesma forma. Depois ia dar menos 2x igual a 8 e o resultado ia ser o mesmo. Só para destacar que não é obrigatório vocês reescrever tudo assim. Pronto, outro formato de equação do primeiro grau, vocês podem encontrar ela assim, certo? Então, aqui, vocês têm que lembrar da propriedadezinha distributiva, certo? Quando temos aqui essa expressão dentro do parênteses e o número aqui fora multiplicando, você tem que multiplicar tudo que está dentro do parênteses. E vocês lembram também, né, que para resolver uma expressão, primeiro você tem que fazer a multiplicação. Então, você não pode somar esse 26 com nada aqui antes de resolver a multiplicação. Da mesma forma, desse lado, vai ter que fazer a distributiva. Então, vamos lá. O que é a distributividade? Ó? Eu vou ter que multiplicar 2 por esse termo e 2 por esse termo. Então, 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 4, menos 8. Repito o restante. E aqui, da mesma forma. Aqui eu não posso fazer nada com esse 2, certo? Não vá fazer essa leseira de somar esse 2 com esse 3, não, por amor de Deus. Você tem que fazer primeiro a multiplicação. Esse 3 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Você não pode somar isso. Então, vai repetir o 2 e multiplicar aqui, ó. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. Certo? Então, sempre que tiver isso, fazer primeiro a multiplicação. Aí, agora sim, nós podemos, eu posso primeiramente somar isso aqui, né, esses números, para reduzir. Vamos fazer isso. 6x, aí menos 8 com 26, é o mesmo que 26 menos 8, que vai ser 18 positivo. Aqui eu tenho 2 mais 3x mais 18. Eu não posso somar esse termo com a incógnita x com um número aqui independente, né? Eu tenho que somar esse com esse. Então, vou repetir aqui o 3x e somar esses dois, que vai dar 20. Aí, agora, ficou com uma equaçãozinha igual àquela que a gente fez anteriormente, né? É só botar tudo que tem o termo x no primeiro membro e o que não tem no segundo membro da equação. Então, 6x, aqui está positivo, eu vou ter o quê? Que subtrair 3x, então, menos 3x. Vou repetir o 20 que já está nesse lado. E aqui eu tenho que subtrair 18, né? Porque aqui está somando, então, menos 18. 6x menos 3x, 3x. 20 menos 18, 2. Agora eu vou ter que dividir por 3, porque aqui temos 3x. Então, vai ficar x igual a 2 terços. Pode deixar assim na forma da fração. Se a gente for dividir, ia dar uma dízima periódica. Então, deixa assim mesmo.
Portanto, a raiz dessa equação é essa fração aqui, 2/3. Trouxe outro exemplo também que vocês podem encontrar equações do primeiro grau nessa forma. Vocês podem olhar e dizer, não, isso não é equação do primeiro grau não, que negócio difícil é isso, que danado é isso. É simples sim, certo? Vai dar uma equação do primeiro grau também aqui. Só o que vocês precisam fazer é multiplicar os meios e os extremos, certo? Vocês lembram lá em razão e proporção, quando a gente tem duas frações iguais, que a gente tem aquela propriedade que a gente pode multiplicar os meios e os extremos? Mesma coisa. Você vai multiplicar aqui esse termo por 2 e aqui esse termo por 5. É só fazer o xizinho da Xuxa. Então, como é que a gente reescreve isso? 5 vezes tudo isso e 2 vezes tudo isso. Agora, faz a distributividade, mesma coisa que a gente fez. Eu vou multiplicar tudo que está aqui dentro do parênteses pelo número que está fora. Vou multiplicar tudo que está aqui dentro pelo número que está fora. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2, 10. Do outro lado, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. Agora, eu quero isolar tudo que tem o termo x no primeiro membro e tudo que não tem, que são os termos independentes, né? Os valores que a gente conhece para o segundo membro. Então, aqui, 5x. E aqui eu vou ter o quê? Subtrair 4x para eliminar esse, né? Então, aqui está positivo, vai ficar aqui negativo. Vou repetir esse 2 que já está aqui. E aqui eu tenho que subtrair 10, então, menos 10. Aqui já vai dar praticamente não, vai dar o resultado direto, né? Ó, 5x menos 4x vai ficar só 1x. 2 menos 10, menos 8. Então, a raiz dessa equação é menos 8. Tá vendo como não é nenhum bicho de 7 cabeças? Nossa aula encerra aqui. Tente fazer os exercícios, entre em contato para tirar as dúvidas, certo? Bons estudos. Bye, bye.